Nos anos 60, havia basicamente duas correntes da esquerda revolucionária. O Partido Comunista, que por sua vez estava cindido, tinha uma ala que foi para as guerrilhas, a outra que foi para a estratégia do Antônio Gramsci, e por outro lado tinha a AP, a Ação Popular. O PT nasceu da AP, e o PMDB nasceu do PCB. Tá certo? Então esse pessoal tem vínculos de lealdade que remontam a 40, 50 anos atrás. Todos eles são a mesma curriola. E, vamos dizer, esse negócio de dividir o espaço político entre o PT e o PSDB, isso foi tramado por eles já desde os anos 60, eles queriam fazer isso. Depois, quando houve aquela famosa reunião secreta em 1993, entre o pessoal do Foro de São Paulo, o Fernando Henrique e a turma aqui nos Estados Unidos do Diálogo Interamericano, que é o think tank da ala esquerda do Partido Democrata, estava claro que a trama envolvia a todos. Envolvia e envolve ainda. Então, o gerenciamento de danos está em pleno funcionamento neste momento. Quer dizer, nós temos que nos livrar de toda esta elite que subiu. Nós temos que desfazer a nova república e fazer uma nova. A nova república, porque a nova república foi uma trama de grupos de esquerda para se instalar no poder de uma vez para sempre. Você lembra que numa das eleições o Lula disse assim: eu e o Zé Serra inauguramos um novo modo de fazer política. O novo modo é este: eu fico na cadeira um pouquinho, vocês ficam um pouquinho, e a gente vai fazendo este rodízio, né? Rodízio de pirocas, cada um come o país um pouquinho, né? Agora é a minha, agora é a sua. Eles estão fazendo isso há anos. Você não pode esquecer, porque o MST jamais existiria sem o seu Fernando Henrique Cardoso, o cara que estendeu o tapete vermelho para a criação do exército do Lula. A oposição durante o regime militar era o MDB. E da onde saíram o PSDB e o PMDB? São duas alas do MDB. O MDB, por sua vez, era o PCzão, o antigo Partido Comunista. As áreas indígenas que estão demarcadas, que são mais ou menos, soma todas, você vai ver que é do tamanho do estado do Amazonas. Quer dizer, ceder, digamos assim, 30% do território para grupos internacionais a pretexto de proteger populações indígenas. Este esquema jamais existiria se não fosse a porcaria da Constituição de 88. Foi feita para isto. O desmantelamento do Brasil sempre esteve nos planos de grupos globalistas por um lado e da esquerda latino-americana por outro, que quer dissolver as soberanias nacionais e criar a tal da pátria grande. Isso faz parte, isso está incluído no plano globalista, que é o de você criar uma unidade mundial através de unidades regionais. E a gente sabe que sem apoio de grupos globalistas, a esquerda já nem existiria há muito tempo. Se não fosse Rockefeller, Soros, Fundação MacArthur, etc., etc., a esquerda já teria acabado há muito tempo. Então, é de fato uma ação globalista exercida através das organizações de esquerda. Esse pessoal é tão mentiroso, tão hipócrita, tão cínico, que eles devastam não somente a política, a economia, a cultura, eles estão devastando a vida das pessoas. As pessoas estão devastando um estado de desorientação, tá certo? E de incerteza. E leva as pessoas para o terror mesmo, tá entendendo? Está todo mundo aterrorizado graças a eles. Culpa do Lula, do FHC, do Zé Serra, do Aécio Neves, Eduardo Cunha, toda a elite. Hélio Bicudo, tá entendendo? São todos eles culpados disso aí. Por quê? Eles estão há 60 anos impondo falsos valores, impondo mentiras grosseiras. Você vê, toda a história do Brasil nesses 40, 50 anos foi todinha falsificada. Toda falsificada. Por toda a história da ditadura militar, onde é proibido o contraditório, a hipótese contrária não pode ser mencionada. Que raio de ciência é essa? Ciência é confrontação de hipóteses, meu Deus do céu. Essa questão do... os americanos tramaram o golpe. Acabam de fazer mais um documentário brasileiro que está passando aqui a respeito disso aí. 100% balela. Você vai fazer, acho que mais de 10 anos que eu publiquei na revista Época, um artigo sobre o livro do Ladislau Bittman, que era o chefe da KGB no Brasil, onde ele confessava que eles, da KGB, tinham inventado essa história espalhada para a mídia brasileira e todo mundo acreditou. Eu escrevi esse artigo dizendo: vocês têm a obrigação de entrevistar o Ladislau Bittman. Alguém foi entrevistar? Não, silêncio total.
Você veja, até hoje, essa putada toda não conseguiu fornecer o nome de um único agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. O próprio, confessa, nós da KGB não conhecíamos nenhum agente da CIA no Brasil. Agora, como é que você vai tramar um golpe no outro país sem botar os agentes lá? É impossível. Então, agora, agentes da KGB, os nomes estão aparecendo um atrás dos outros, graças ao Mauro Abranches, que está lá na Tchecoslováquia fazendo a tradução dos documentos. Então, o governo Goulart estava superlotado de agentes da KGB. Né? Então, se você não conta essa história, o golpe fica incompreensível. A posição, durante o regime militar, era o MDB. E da onde saíram o PSDB e o PMDB? São duas alas do MDB. Você tem o MDB, por sua vez, era o PCzão, o antigo Partido Comunista. Este esquema jamais existiria se não fosse a porcaria da Constituição de 88. Foi feita para isto. O desmantelamento do Brasil sempre esteve nos planos de grupos globalistas, por um lado, e da esquerda latino-americana, por outro, que quer dissolver as soberanias nacionais e criar a tal da pátria grande. Isso faz parte, isso está incluído no plano globalista, que é o de você criar uma unidade mundial através de unidades regionais. Este esquema jamais existiria se não fosse a porcaria da Constituição de 88. Foi feita para isto. Eu só posso analisar a coisa de um plano mais macro, está entendendo? Um plano maior da história, que é de onde eu estou vendo. Né? Eu estou acompanhando essa porcaria, vai fazer 40 anos. Né? Então, eu estou vendo as coisas dentro de um desenvolvimento histórico de 40 anos. Desde que começaram os movimentos de resistência da esquerda ao governo militar. Eu acompanhei tudo isso. E não só acompanhei assim como testemunha, mas estudei muito o assunto. Numa época que todo mundo já tinha desistido de estudar esse negócio de comunismo, eu continuei. Né? Então eu estou vendo as coisas numa escala muito maior. E não posso realmente assim, orientar os movimentos quanto a ações concretas. Isso seria uma leviandade minha se eu fizesse isso. Eu não posso, inclusive, sugerir ações que eu não estou lá para aguentar as consequências. Né? Mas de um ponto de vista assim, mais geral, e dentro da escala maior, eu vejo as coisas da seguinte maneira. O movimento que começou em março, que apareceu em março, já vinha antes, que eclodiu em março, ele não foi exclusivamente contra Dilma ou contra o PT, ele foi contra toda a classe política. Porque o Brasil, na verdade, o Brasil não tem um sistema representativo. Pesquisa após pesquisa mostra que o povo brasileiro é acentuadamente conservador cristão. Se houvesse uma democracia, se houvesse um sistema representativo normal, então você teria um partido cristão conservador com 70% das cadeiras do parlamento. Isso seria a representação normal. Acontece que, quando veio a nova república, você não pode esquecer que contra o governo militar não havia nenhum movimento popular, não havia protesto popular. Havia organizações de esquerda que se juntaram e fizeram alguns movimentos muito menores do que esse que nós tivemos em março. E com isso conseguiram, então, voltar ao poder de alguma maneira. E quando fizeram a nova Constituição, todas as novas leis, etc., não foi para criar um sistema representativo, mas para colocar um sistema no qual eles estivessem por cima, sempre. Então, toda a nova república nasceu viciada, ela nasceu de uma tremenda fraude. Por exemplo, esse negócio de você ter no parlamento representantes que não foram eleitos, que não têm voto. O sujeito que é eleito sem voto, graças a acordos interpartidários. Isso tem que acabar. Você vê que depois da nova república, o acesso do povo à classe política se tornou mais difícil. No tempo dos militares, você tinha jornalismo de oposição, você tinha uma infinidade de semanários que eram contra o governo e circulavam livremente. Você tinha um movimento editorial todo contra o governo. Quando veio a nova república, eles conseguiram tampar tudo. Desapareceram com toda e qualquer oposição. Eles tiveram, durante mais de 20 anos, até o monopólio dos movimentos de rua. Eles tinham o monopólio da opinião da mídia, tinham o monopólio das universidades, tinham o monopólio dos movimentos de rua, tinham o monopólio de tudo. Então, nós finalmente conseguimos romper isso aí e mostrar que por baixo daquela aparência de normalidade tinha um povo revoltado. E esse povo saiu às ruas finalmente. Então, essa revolta é contra aquilo que o Raimundo Fauro chamava o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? São os grupos de pessoas que se apropriam do Estado para fazer dele um instrumento de interesses ou particulares ou grupais.
Tá certo? E o PT prometeu que ia derrubar o estamento burocrático. Por quê? O Raimundo Fauro foi um dos fundadores do PT. Só que, ao mesmo tempo, o PT adotou a tal da estratégia gramsciana de ocupação de espaço. Resultado, ele próprio se transformou no estamento burocrático. E muito mais cínico e desonesto que todos os anteriores. Então, a revolta que o brasileiro tem hoje contra o PT é a mesma que já tinha contra os políticos antigamente, só que agravada por todos esses crimes do PT. Né? Então, nessa perspectiva é que eu vejo o seguinte: você concentrar o combate no impeachment é um problema, é uma coisa ambígua. Porque quem quer o impeachment? Bom, em primeiro lugar, a nação inteira quer se ver livre dessa mulher, é evidente. Por outro lado, existem vários grupos interessados em preservar o estamento burocrático, preservar a classe política mediante o sacrifício da dona Dilma. Até o Lula já está por aqui com a Dilma e quer se livrar dela, para ver se salva o PT. Então, a luta pelo impeachment tem esse lado ambíguo. Tem um lado bom, legítimo, que expressa o desejo popular de se livrar dessa dona, mas tem o outro lado, o grupo interessado em usar isso para sobreviver e se manter no poder. E aí vocês que estão aí, que estão vivendo no centro dos acontecimentos, vocês têm que ter muito cuidado com isso, para não ser usado por essa gente. É difícil, porque são políticos, são raposas velhas, têm experiência, e outra coisa, eles têm a mídia a seu favor. A mídia está a favor da classe política. Pode ficar contra a Dilma, mas toda hora eles vêm com a conversa de preservar as nossas instituições. Ora, essas instituições foram construídas para criar essa situação de hegemonia. Desde o começo foi calculado assim. Muito tempo antes de 1988, ele já calculava essas mudanças estruturais, mudanças constitucionais e legais, que iriam consolidá-las no poder para sempre. Todo mundo sabia disso, FHC sabia disso e contribuiu. Né? Então, todo mundo que participou da elaboração da Constituição de 88 sabia onde queria chegar com ela. Constituição, legislação eleitoral, tudo mais. Tá certo? E culminou nesta eleição secreta da dona Dilma, que é uma eleição que foi auditada por foi fiscalizada por 23 pessoas, todas ligadas diretamente ou indiretamente ao PT. É claro que essa eleição foi totalmente ilegítima, então não seria o caso nem de pedir impeachment, de pedir anulação da eleição, cassação dos mandatos e prisão dos responsáveis. Isso que seria o certo, tá certo? E, no meio de tudo isso, ainda tem o fator externo, que é o Foro de São Paulo. Tudo isso que eu descrevi está dentro dos planos do Foro de São Paulo para a dominação continental. Tá certo? Apoiado em que? Nessas trapaças petistas, em narcotráfico, guerrilha, sequestro, etc, etc. Então, é uma coisa, vamos dizer, o inimigo que cerca o Brasil é imenso. Não é uma Dilma Rousseff. É muita gente. Inclusive, grande parte dos chamados políticos de oposição. Olha aqui, por exemplo, o fim desse voto eletrônico. Tem que ter o voto impresso de qualquer maneira. Uma eleição que não pode ser auditada, ela é desonesta, ela é fraudulenta em si mesma. Não que não tivesse roubado um voto, a coisa em si mesma é fraude. Não pode aceitar essa eleição de jeito nenhum, tem que tirar esse Smartmatic. Esse sistema permite qualquer descalabro, por quê? Porque ninguém pode fiscalizar. Então, uma eleição que não tem transparência não é uma eleição, é um golpe de Estado. E foi o que eles fizeram. Então não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Uma segunda coisa que tem que ser reivindicada, tem que ter uma CPI do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. Essa é a maior organização política que já existiu no continente. O Lula confessa abertamente a influência que essa organização tem no destino não só do Brasil, mas de todas as outras nações latino-americanas. Tá certo? A coisa custa um dinheirão, porque faz 20 anos que eles estão viajando para tudo quanto é lado, se hospedando em hotel 5 estrelas, até agora não se sabe de onde vem o dinheiro para isso. Quer dizer, na verdade sabemos, vem parte do narcotráfico, vem parte do dinheiro desviado do governo brasileiro. Tá certo? Então, isso tem que ser investigado imediatamente. Terceiro lugar, tem que acabar com esses representantes biônicos, sem votos, tipo o Jean Willis. O nego não tem voto nem para se eleger vereador e, de repente, ele está lá na Câmara Federal. Tem que acabar com essas coisas. Tem que instituir uma instituição do recall. O recall é o seguinte: nós votamos no sujeito, mas ele não está dizendo o que nós queremos que ele diga, nós o chamamos de volta e tiramos o mandato dele. Isso é absolutamente indispensável. Então, você vê, quando acabou o governo militar, era a chance de criar uma grande democracia. Mas eles preferiram fazer um sistema de autoproteção. Então foi uma imensa fraude. Agora, nós temos que fazer, ou nós criamos uma democracia de verdade, agora, ou está tudo liquidado.
A sugestão que eu tenho é a seguinte: vamos supor que caia o PT, caia o sistema todo, e um grupo qualquer toma o poder. O que esse grupo deve fazer? Deve reformar o Brasil, a sua imagem e semelhança? De jeito nenhum, porque esses grupos iluminados que tomam o poder e querem fazer tudo da cabeça deles, nós já estamos por aqui disso. Desde os anos 40 é só o que nós temos. Meu Deus do céu. O que tem que fazer é, temporariamente, uma república plebiscitária, onde tudo é decidido pelo referendo popular. Não eternamente, não como sistema, mas para criar um novo sistema, então é preciso seguir o que o povo quer. Outra coisa, você vê aqui, o referendo das armas. O povo foi lá e decidiu. O que esses vagabundos de Brasília fizeram? Fizeram tudo o contrário do que o povo queria. Então, quer dizer, eles estão dizendo na nossa cara: nós não ligamos para a vontade do povo, nós só queremos o seu voto, não queremos representá-lo, queremos o seu voto para a gente poder fazer o que a gente quer, usando o seu voto. Tá certo? Então, isso aí tem que acabar. Nós temos agora que lutar por uma democracia de verdade, sem brincadeira, sem fingimento. Você leu esse artigo meu, esse último, que chama Instituições Criminosas? Leia urgentemente, que ele vai te dar a dimensão do problema que está na nossa mão. Tá certo? Nós não estamos contra a Dilma, nem contra o PT, é um sistema inteiro que está aí montado para isso. E eles têm 1000 recursos. Por exemplo, agora, nós estamos discutindo isso aqui, enquanto isso eles estão discutindo pelo TSE o negócio do documento único, que é uma medida comum no fascista, evidentemente. Eles vão tentar todas essas coisas. Quer dizer, o STF eles já aparelharam inteirinho. A confiabilidade do STF é zero. Portanto, não adianta contar com ele para absolutamente nada. Agora, eu vejo esses movimentos que começaram em março como um capítulo da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira, de acordo com o que é descrito muito bem pelo Raimundo Faur, é permanente disputa entre o povo e o estamento burocrático, quer dizer, os donos do Estado. O Estado brasileiro não é uma máquina administrativa impessoal como em outro lugar. Não, é uma máquina feita para servir seu fulano, tal qual partido. E isso não pode continuar assim. Nós estamos já há 150 anos nesse sistema. Está cada vez piorando mais. Cada vez mais. Você tem revolução, tem golpe de Estado, não resolve nada. Por quê? Porque é sempre o pessoal do estamento burocrático que faz, a classe política. Você vê qual é a base de apoio do PT neste momento. São as 15 maiores fortunas do país, né, os banqueiros todos, né, a classe política e a grande mídia. Ou seja, é a elite financeira do país que está segurando esses caras lá em cima. O povo todinho está contra, eles têm apoio de 1%. Como é que com esse 1% eles se mantêm lá? Bom, eles têm a caneta na mão e eles têm os instrumentos administrativos. Então você tem uma revolta do povo contra o Estado, contra as instituições todas. Nós não podemos continuar com essas instituições. Não podemos continuar com essa Constituição que tem aí, certo? Inclusive, agora, você vê a última conquista dele foi o quê? Os comandantes das Forças Armadas. Os 3 foram lá, não só puxar saco do Aldo Rebelo em público, mas na semana seguinte fizeram uma homenagem ao cara. Né? Então, o que ele disse? Olha, esse negócio de puxar saco, é assim, desculpa a palavra, mas é que nem punhetas, tá entendendo? Quando o garoto vicia, não adianta mandar parar. Ele vai puxar, vai puxar, vai puxar. Não consegue parar mais. Isso virou endêmico no país. Quer dizer, uma vergonha para as Forças Armadas, esses 3 patetas que estão lá, toda hora falando do quê? Ver o que eles falam. Normalidade institucional. Quando o que nós temos no Brasil é exatamente a anormalidade permanente. Não tem uma coisa é o seguinte, você dizer, olha, essa elite petista roubou, então ela violou as nossas instituições. Fala, não é isso que aconteceu. As instituições todas foram criadas para isto, para botar esta gente no poder. Então eles não estão violando as instituições, eles estão tirando proveito daquilo que eles mesmo criaram. Um governo provisório no Brasil, né? Um shadow government, como eles fazem na Inglaterra, é certo? E esse governo já planejar as novas eleições e sucessivos plebiscitos para ver o que o povo quer. Não um grupo iluminado chegar lá e dizer, não, nós vamos reformar o Brasil. Não é assim, não. O povo vai reformar o Brasil. Nós só estamos aqui para fazer o que o povo quiser. Nós vamos votar em votação e o que o povo decidir será feito.